Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero compartilhar uma história, algo pessoal meu, da minha história de vida, que talvez possa ser contribuição para a vida de alguém. Eu sempre estou tentando compartilhar algumas histórias minhas aqui, algumas experiências minhas que eu venho tendo no meu processo, porque eu costumo dizer que eu também estou no processo, né? Eu vivo o meu processo, assim como eu ajudo as pessoas a passarem pelo processo delas também. E essa semana, ontem na verdade, eu percebi um padrão emocional que eu tenho. Gracinha. Eu percebi um padrão emocional que eu tenho. E que pra mim foi assim uma grande virada de chave ter percebido esse padrão. E poder mudar, né? Poder quebrar esse padrão emocional, enfim. Como eu descobri esse padrão? Eu venho postando alguns vídeos, né? Eu também já postei aqui, lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram tem acho que uns dois highlights que tem um pouco ali das minhas coisas que eu vou compartilhando, das minhas histórias, né? As experiências. E eu já compartilhei aqui também que eu tinha um bloqueio em fazer vídeo, né? Eu tinha um bloqueio em fazer vídeo e me expor, enfim, falar, enfim, por vários motivos, né? Não tinha segurança, nunca tinha feito isso, enfim, era algo novo. Mas decidi conseguir romper esse bloqueio. Só que eu venho percebendo que eu estou buscando por validação, por aprovação. Como eu percebi isso? Me observando, né? Me observando e sentindo um incômodo. Eu sentia um incômodo quando eu postava vídeos e os vídeos eles não tinham muitas curtidas. Aí eu fui observando, né? Já tem uns dias que eu tô observando essas minhas reações e tal. E aí eu posto o vídeo, antes de postar o vídeo, eu olho pro vídeo, olho tal, e acho massa, bonito, ficou top, eu vou postar, né? Gostei. E aí, quando o vídeo ele não tem muita visualização, não tem muita curtida, eu já começo a achar que aquele vídeo ficou uma merda, eu não quero nem ir lá olhar, rever o vídeo, não quero nem ver. Às vezes, se eu postar nos stories, eu fico ali contando as 24 horas logo aquele vídeo some, porque eu não quero mais olhar pra ele. Porque pra mim ficou uma porcaria, mesmo postando mesmo antes de postar, gostando primeiro do que eu tinha visto. Então, olha só o fio da meada. E aí, quando eu fui percebendo também que quando o vídeo ele era bem aceito, tinha algumas curtidas e tal, ou comentários, eu ia lá e ficava revendo o vídeo e caramba, esse vídeo ficou muito bom, e ficou bom, e não sei o que, não sei o que. E aí eu falei assim, gente, que estranho, né? Eu ainda não tinha percebido o padrão, mas estava me observando muito quanto a isso. Aí eu, como tudo, né, eu questiono, né? Eu sempre pergunto o que é que eu preciso aprender, o que é que está querendo me dizer. Eu sempre uso as situações ao meu favor para tentar entender sobre os meus padrões. Então foi quando eu percebi que eu dependo da validação das pessoas, né? Busco por essa validação, por essa aprovação, para me sentir bem. E eu associo isso ao meu sucesso. Então, para que eu me sinta bem, que eu sinta que eu tenho sucesso, eu preciso da validação das pessoas. Se as pessoas elas não me validarem, eu não vou me sentir assim, eu não vou me sentir bem, eu vou me sentir mal, olha só. E aí foi quando eu percebi isso ontem, né? Falei assim, caramba, tem um padrão aqui, né? Eu vou ir mais a fundo nele, né? E eu costumo dizer que sempre que eu identifico um padrão, eu sei de onde ele vem. Eu dou nome, telefone, endereço, dou a origem dele todinha. Porque na hora já vem, né? Na hora já vem na minha mente. Quando eu começo a questionar, quando eu começo a fazer as perguntas, as respostas elas vêm. Então eu fui lá na minha infância, eu fui perceber que era justamente porque a minha mãe, quando eu
era pequena, ela às vezes ela era um pouco muito cruel comigo, sabe? E aí, o que que acontece? Eu gostava muito ali da minha mãe, né? Eu tinha um carinho muito grande por ela. Meu pai tinha sido preso quando eu tinha 3 anos, então ele foi arrancado de mim, então ali eu já tinha sofrido, já tinha ferido do abandono. Então eu me apegava muito à minha mãe, eu gostava muito dela, eu amava muito ela. Só que algumas vezes ela tinha reações muito frias e muito cruéis comigo, né? Enfim, e aí quando eu tava na casa de alguns parentes, e às vezes eu estava lá e eu começava a sentir saudade dela, né? Eu pequenininha, começava a sentir saudade dela. E começava a chorar, pedindo aos meus tios, não, me leva pra casa, eu quero voltar pra casa, eu quero ver a minha mãe e tal. E aí minha mãe, eu voltava, meu tio me levava pra casa, né? E minha mãe, acho que minha mãe ficava puta, não sei. E aí eu já ia correndo pra abraçar ela, assim, com aquela saudade, aquele sentimento genuíno, né? E ela virava pra mim e falava assim, ai menina, sai daqui, vai começar o inferno já, tava uma paz sem você aqui, que não sei o quê. Aí vai começar já o inferno, né? E eu, gente, eu realmente não era pouco se cheira, mas para uma criança é muito pesado ouvir da figura de quem ela mais ama, né? Então eu ficava muito chateada, né? Caraca, velho, chega, me decepcionava, me dava uma dor tão grande ouvir aquilo da minha mãe. E aí o que acontece? Eu cresci buscando, tentando fazer com que eu fosse vista, né? Ali no meio, entre as minhas irmãs, eu era do meio, né? Entre as minhas irmãs, porque eu sentia essa diferença. Então eu cresci tentando chamar a atenção da minha mãe, buscando por essa validação da minha mãe, porque para mim era muito importante que ela me visse, que ela me validasse, né? Para que eu, nesse caso, se ela me ver, se ela me validar, eu vou me sentir amada, né? Vou me sentir acolhida pela pessoa que eu mais amo, né? E ela não fazia isso, né? Ela fazia o oposto, ela tipo, né? Imagina uma criança ouvindo isso, né? Enfim. E aí eu cresci buscando por essa validação da minha mãe, né? Então, acabou virando um padrão emocional. Por quê? Através dessa situação, me gerou vários traumas, né? Me fez ficar buscando por validação nas pessoas, né? Tipo, poxa, alguém tem que me ver, tem que me aprovar para que eu me sinta realmente boa nisso, né? Também me fez acreditar que o amor vem com muito esforço, eu tenho que me esforçar demais, né? Então me fez cair em relações abusivas, relações tóxicas, né? Me fez me viciar naquelas substâncias intermitentes, né? Que o cérebro libera ali, do dor e alívio, né? Me fez viciar nessa sensação e ficar buscando isso nas pessoas. Então eu atraía situações em relacionamentos que era esse sobe e desce o tempo inteiro, né? De situações boas e ao mesmo tempo muito ruim, né? Enfim, fez eu criar vários padrões emocionais, né? Então, normalmente quando eu identifico padrões desse nível em mim, né? Ou eu vejo alguém ali que eu conheço e não tá me dando aquilo que eu busco, ou tá ficando um vazio aqui, eu começo a me questionar, eu volto para dentro de mim. Eu estou me validando? Eu estou dando isso que eu busco lá fora para mim mesma? Em que nível? Tanto que eu não estou me validando, porque se eu tivesse... Eu não precisava esperar que alguém valide o meu vídeo para me dizer se ele é bom ou ruim, porque antes de postar eu achava legal, achei bonito, mas a opinião do outro fez com que eu mudasse a minha própria opinião, né? Então isso significa que eu não me valido, eu não acredito realmente que eu sou boa, eu não acredito realmente que eu tenha valor em algo, eu posso ser vista, eu já sou vista, né? Por isso que isso acaba se refletindo lá fora. Então eu já me questiono e eu começo a falar o quê? Não, Daniela, você não está se validando, né? E é exatamente por isso que as pessoas também não estão te dando, porque você está buscando lá fora, não é lá fora, é aqui dentro, é você que vai ter que fazer isso por você, né? É por isso que eu sempre falo nessa autorresponsabilidade, eu sempre vou bater nessa tecla, porque a autorresponsabilidade, ela te liberta, tá? Ela te liberta, porque você vai perceber que
Não é obrigação de ninguém fazer por você o que nem você faz, tá? Então, eu comecei a me questionar e falei assim, ok, né? Agora sou eu que vou dar para mim isso que eu busco nas pessoas, né? Se a situação tá ali, eu não tô vendo lá fora, é porque não tá aqui dentro, né? É muito clichê o que os outros falam aí, mas é real. O mundo lá fora, ele é reflexo do que tá dentro de você. Se você está dentro de uma relação e você sente que falta algo, você tá ali, tem que estar ali o tempo inteiro cobrando isso do outro, isso significa que é você que está deixando essa falta. Que é você que não está dando para você primeiro. Então, isso não vai vir de fora do outro, né? Então, eu comecei e falei assim, ok, agora eu vou dar para mim, vou me validar, apesar de ter sido muito doloroso eu ter que olhar para essa ferida, porque querendo ou não, eu tive que olhar para ela, né? Mas eu não vou mais ficar pisando na ferida, né? Eu não vou mais ficar pisando na ferida, porque se eu reajo da mesma forma, se eu faço o mesmo movimento, eu tô ali abrindo mais ainda essa ferida. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer o movimento contrário, né? Vou começar agora a olhar para essa ferida e começar a curar ela, né? Falando, olha, Dani, eu tô aqui, ó, você tem valor sim, cara, tá vendo que você faz é bom, né? Começar a dar essa aprovação para mim, que não era obrigação da minha mãe, não era obrigação de nenhumas pessoas que entraram nas minhas relações, mas sim minha, né? Por isso que ninguém me deu, porque eu não tinha. Então, ninguém me deu porque também era obrigação de eu fazer, né? E eu costumo dizer que eu me vejo muitas das vezes como se eu fosse o meu eu do futuro, né? Indo lá e pegando a Dani, criancinha, lá no fundo do poço, toda machucada, toda estraçalhada, e trago ela de volta, e indo lá olhando, curando as feridas, né? Então eu costumo dizer que eu fechei a porta, assim, sabe? Eu fechei a porta da minha vida e comecei a colocar limites e restrições de quem entra, de quem sai, o que acontece, o que não acontece, porque eu fui perceber que era eu que deixava a porta aberta, né? Então era por isso que a ferida ela estava continuando ali sendo machucada cada vez mais, porque eu permitia que isso acontecesse. Inclusive eu também fazia isso comigo mesmo, né? Então agora eu faço o movimento contrário, né? Eu não permito mais que ninguém toque na minha ferida e que agora eu vou curar ela. Então eu vou lá, dou para mim aquilo que eu estava buscando lá fora, né? Amor, a validação, é carinho, é cuidado, é atenção, seja lá o que for, eu dou, né? E isso eu costumo chamar de poder, porque você sai da mão das pessoas, você sai da mão das coisas. Eu vou ficar dependendo de um Instagram para me sentir, da aprovação das pessoas, para me sentir validada, para me sentir bem, para me sentir que eu sou boa em algo, né? Porque lá no meu nível inconsciente eu ainda estava ali querendo agradar a minha mãe. Olha só, minha mãe já até faleceu, né? E lá no meu inconsciente ele ainda está ali buscando pela aprovação dela, né? Ou seja, uma ferida de lá não sei das quantas ainda continua ali aberta, né? Então, gente, acho que é isso. Eu queria passar um pouco essa mensagem para vocês acho que no fundo para vocês tomarem essa autorresponsabilidade também, sabe? E entender que não é responsabilidade do outro fazer por você o que você não faz. É sua responsabilidade. E ela sempre vai ser sua. Tanto para o positivo, tanto para o negativo, tanto para as coisas boas que acontecem na sua vida, como para as coisas ruins também. Você é responsável, tá? Porque lá na nossa infância, né, não tinha ninguém por nós, muitas das vezes. Mas agora tem você. Depois que você cresceu, é você a responsável. É você responsável. Então, quanto antes você entender isso, mais simples a sua vida vai se tornar. Mais simples a sua vida vai se tornar. Porque você vai parar de ficar pisando na ferida várias e várias vezes. Porque imagine, esse processo, ele é um processo longo, eu sempre falo. Tenha paciência com o processo, porque as feridas, elas são feridas abertas. Imagine o tamanho do rombo dessa ferida aí. E aí você quer curar ela da noite pro dia? Não. Só que enquanto você estiver pisando nessa ferida mais e mais e mais vezes, ela vai demorar mais ainda para se curar, ela vai abrir mais ainda, imagina. Eu sou da área da saúde, eu trabalho como técnica de enfermagem cuidando de idoso, e tinha umas escaras enormes assim que ficavam úlcera de pressão, né, nesses lugares onde tem pressão, e aquilo leva anos para cicatrizar. Então quanto mais profunda a cicatriz ela tiver, mais difícil ela vai, mais demorado vai ser para ela curar. Então se você
já identifica que tem uma ferida ali, já fecha, fecha o local ali, não deixa mais nada encostar e começa. Porque se você ficar deixando ainda e você ficar ali pisando e mexendo nela, cada vez vai ficar mais aberta e vai demorar mais ainda pra se curar, tá? Eu tenho feridas que eu tô curando já tem 1 ano e meio, tá? E o buraco ainda tá longe de fechar. Então, eu quero, né, decidir compartilhar o meu processo, a minha história, para vocês entenderem que eu passo também pelo processo, né? Eu vivo isso e eu continuo também quebrando os meus padrões, né? Só que cada um aqui tá em um nível de consciência diferente. Então, eu já estive aí no lugar que vocês estão e eu sei como é que sai daí. Então é isso, gente. Eu gostaria de compartilhar e até já.